Ok, de volta agora em Teresópolis, Serra Média. Serra Média, onde é que fica? Fica aqui pertinho da prefeitura, aqui ao lado do antigo Cinema Alvorada. Serra Média, ao lado do antigo Cinema Alvorada. O que a Serra Média tem? Serra Média tem, além de mais de 30 especialidades médicas, naturalmente, você tem as terapias complementares e ainda vários exames. O hemograma completo por apenas R$ 40, o check-up por apenas R$ 40. Atenção, Serra Média, preços populares. Preços populares, Clínica Serra Média, aqui pertinho, perto da prefeitura, perto do antigo Cinema Alvorada. Serra Média. E a doutora Gabriela Martuchelli, a Gabi Martuchelli, ela está lá na Serra Média. Levou a clínica dela para a Serra Média. Agora está todo mundo junto ali na Serra Média. Inclusive a clínica de fisioterapia da Gabriela. Ok? Serra Média e Serra Lab, que é o Serra Laboratório. Eles são escritores, a gente está falando de cultura, tá? Ela dispensa apresentações, que já esteve com a gente aqui várias vezes, né? Fazendo todo o seu trabalho. O Gustavo também dispensa apresentação, porque já esteve com a gente na minha época de TV Cidade, lançou um livro sobre a tragédia aqui em Teresópolis. Bom, vamos bater um papo com eles, que a gente está na Semana da Cultura. Claudinha. Bom dia! Muito obrigada por nos receber novamente. É sempre um prazer estar aqui com você, sempre muito bom. Novidades? Muitas novidades. Isso Sempre, é bom. né? Sempre bom trazer novidades. Isso é bom. Gustavo. Olá, Hélio, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de novo de falar sobre Tá cultura. legal o microfone do Gustavo aí? Obrigado pela oportunidade novamente de falar sobre cultura, falar do nosso trabalho, é sempre muito, muito legal. E muito obrigado por receber a gente novamente. Eu abri meu programa hoje, o que é muito comum eu falar sobre isso, falando sobre o bem, o mal, o momento que a gente está vivendo e o momento de redes sociais, as pessoas brigando muito em redes sociais, e eu acho que as pessoas confundem o que seria as redes sociais para a humanidade. Eu acho que todo mundo confunde, principalmente o Brasil, e essa briga entre o bem e o mal que está acontecendo. E a cultura é fundamental para o bem das pessoas. Eu vejo assim, Cláudia. A cultura ela é fundamental. E quando se fala em cultura, não é instrução, não é colégio, não. Cultura, até cultura geral. Mas a cultura de você poder ver um livro, de você poder ver uma poesia. Fala sobre isso. Bom, realmente, as redes sociais elas vieram para unir, né? Unir o mundo, né? Só que também, né? Tudo que tem o pró, tem o contra também. Infelizmente, algumas pessoas não têm ainda essa visão de união, né? E acabam que querem colocar a sua opinião acima de qualquer outra coisa. E daí vem os extremos. Nada que é extremista, né, é bom. Você tem que avaliar, você tem que equilibrar, porque tudo tem um lado bom. Mesmo aquela que você às vezes não acha, não concorde, se você pesquisar direitinho, você vai encontrar o bem. Infelizmente, hoje, as pessoas querem colocar sua opinião acima de tudo, sem estudar, sem pesquisar, sem nem saber se aquilo realmente é verdade, né? A cultura entra nessa parte, acho que, de educar também, né? De mostrar que a cultura ela vem de um povo, e a cultura ela aborda tudo, de religião à política, entra a Exatamente. cultura. Então, se você não preste atenção, de repente, numa poesia, se você pega uma música na época da ditadura e pega uma música agora, você vai ver as características, ela conta uma história, ela conta a história do momento que está passando ali, o autor, o músico, né, o teatro, a dramaturgia, ela vai contar a história daquele momento, o que ela está passando. Então, a gente aqui no futuro, quando você olha para todo esse material que a gente já traz, você tem que aprender com ele, para não repetir os mesmos erros, para não errar novamente e acabar transformando em algo ainda pior. Tudo isso a cultura traz. Além também, é claro, a gente viu na pandemia, imagine você dentro de casa, sem televisão, sem rádio, sem um quadro na parede, sem uma revista para ler, um livro, uma poesia, sem nada, de frente para uma parede branca. Com certeza iria enlouquecer, né? Sozinho ali, 2 anos quase de pandemia. Olha o quanto a cultura foi importante para todo mundo nessa pandemia. Quanta gente conseguiu superar aí uma depressão, um isolamento, fazendo um artesanato, escrevendo livros, escrevendo poemas, compondo, aprendendo um instrumento musical.
ou até mesmo assistindo uma Netflix, não é? Perfeito. Eu não vou cair na política, não, embora eu goste muito. Também não gosto, não. Mas não vou cair na política, não. Só vou fazer um comentário e vou deixar para o Gustavo complementar, se você se sentir à vontade para isso. Você falou em extremismo, né? Nos governos extremistas, um dos grandes crimes que os governos extremistas cometem, e sempre foi assim na história, né? É a destruição de livros. O que acontece, partindo aí do ponto que você falou, das redes sociais e do extremismo, a gente está vivendo um momento de muita polarização. Sim. Né? X contra Y, A contra B, enfim, em todas as vertentes, em todos os caminhos, seja político, seja, enfim. E a cultura está nesse meio aí. Né? A gente tem que usar a cultura justamente para Exatamente, é onde eu queria saber. E evitar o extremismo, porque o extremismo, na maioria das vezes, é ignorância, e no sentido de ignorar, né? É ignorância da verdade, né? E aí existem várias verdades, né? Enfim, mas a cultura e a literatura, né? Ela serve para te mostrar outros pontos de vista, né? Então, assim, às vezes você tem uma visão de algo e a literatura vai te mostrar um outro ponto de vista que pode fazer com que você tenha uma outra forma de ver aquela mesma coisa que você está vendo. Por isso a importância de vocês estarem hoje continuando escrevendo, continuando lançando livros. E eu não sei como é que está, realmente eu não tenho uma base para falar se tem muita gente lendo. Vocês é que podem me falar sobre isso. Tá? Mas ainda com você, como é que está o teu livro? Então, eu escrevi Vida Sob Escombros, que é um livro que fala sobre a tragédia de 2011, de uma forma diferenciada do que a gente tem no mercado, né? Do que a gente tem tratando da tragédia de 2011 na cidade. Né? A gente encontra reportagem, a gente encontra um trabalho mais voltado para esse tipo de forma de abordagem. E o meu trabalho nesse livro é contar de uma forma romanceada, né? Eu criei uma família fictícia para contar tudo o que aconteceu na nossa cidade e na nossa região. Então, assim, eu tive um pouco mais de liberdade para não me ater a uma história específica de uma família. Eu contei tudo o que aconteceu e tudo que e quem tiver a oportunidade de ler, como você teve, como você falou comigo antes. E essa família, ela viaja no que aconteceu na tragédia. Exatamente. Ela vivencia tudo o que aconteceu durante aquele período, né? Aquela catástrofe. Quem vivenciou, quem esteve na cidade vai recordar alguns cenários. É um livro triste, mas eu tento dar um final digno para a família, apesar de tudo. E assim, eu tenho recebido críticas bem positivas, e isso me faz muito feliz. É um livro triste, mas é de um fato real, que foi uma tristeza muito grande que a gente não esquece disso. Exatamente, Hélio. E assim, é uma coisa que eu costumo falar. As gerações vindouras têm que saber que a gente passou por aquilo. Tem que saber. Tem que saber que a gente passou por aquilo. É história, é uma coisa que aconteceu. Então, assim, as pessoas precisam saber que a gente passou por aquilo e de várias formas de abordagem, seja de reportagem, que aí tem pessoas que não não conseguem acompanhar, né, o documentário, a reportagem de uma forma mais... E aí eu criei uma história que prende a pessoa e que faz com que a pessoa se intere de tudo que aconteceu. Professora Cláudia, ele falou na história, eu estou errado quando eu te pergunto, nós não queremos saber de história? Perguntando a professora, os teus alunos. Bem, ontem eu ouvi uma frase muito interessante, né, de um dos jovens que participou até de um concurso da ATL. E ele falou que cachorro não gosta de osso. Se você jogar aí um osso para um cachorro e jogar um pedaço... Estou repetindo as palavras do Thales. Um beijo, Thales, se você está assistindo a gente. E eu já entendi. Se você joga um osso para o cachorro, ele vai comer o osso. É claro que ele vai comer o osso. Agora, se você colocar um osso e colocar um pedaço de carne, você acha que o cachorro vai lá para o osso ou ele vai comer a carne? É exatamente. Ele vai comer a carne. O que falta hoje? Nós estamos oferecendo só ossos. Nós não estamos oferecendo a carne, a coisa boa, a comida boa, alimento bom para as pessoas. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas é assim.
Então, o que acontece? Quando o cachorro, né, só recebe osso, ele só vai comer osso. Agora, quando a gente consegue mostrar, divulgar, disseminar a boa cultura, as boas músicas, os bons livros, né, enfim, a boa cultura, né, a coisa boa, que agrega valor, que ensina, que faz com que você cresça, que evolua socialmente ou espiritualmente, ou enfim, para evoluir, não para denegrir, não para botar para baixo, não para ridicularizar. Olha que diferença. Não é melhor você agregar valores, coisas que você possa adquirir mais conhecimento, coisas que você possa se desenvolver melhor na sociedade, ou só aquilo que te bota para baixo? Infelizmente, aquilo que bota para baixo é o que está sendo mais exposto. Só que isso está mudando. A gente tem hoje nas redes sociais um grupo, né, que está crescendo cada vez mais, são os bookstagramers. São jovens, são idosos, que eles estão capturando toda essa literatura que já há muito esquecida ou que ninguém liga, estão lendo, fazendo resenhas, colocando nas redes sociais. Você encontra hoje bookstagrams com mais de 20 mil seguidores, que toda semana tem um livro diferente mostrando para o pessoal. Leitura, lendo, mostrando coisa boa. Então, quer dizer, esse pessoal, por si só, já está oferecendo a carne, já está oferecendo a coisa boa. Então, dizer que não se gosta de história, que a gente não gosta de história, é porque realmente não está sendo oferecida essa oportunidade. E, infelizmente, também tem outro lado, o lado que quer esconder isso, para que possa continuar acontecendo sempre aquele vício, né? O vício da exploração, o vício da ignorância, onde se você não entende, se você não tem um conhecimento, você vai cair na primeira frase simpática que você recebe. Gustavo. E exatamente isso, a queima dos livros, né, como você falou, dos governos ditatoriais, extremistas, eles desfazem da cultura, desfazem da literatura, justamente para que as pessoas sigam o que elas determinam. E os maiores líderes, Adolf Hitler, enfim, né, vamos usar um exemplo aqui, foram extremamente carismáticos, foram pessoas que trouxeram a multidão, que trouxeram as pessoas, porque foram extremamente carismáticos e falaram as palavras doces que as pessoas queriam ouvir, mas impediram as pessoas de ouvirem outras palavras através da literatura. Essa conversa iria longe se a gente tivesse tempo, rapaz, que você falou, são extremamente carismáticos, aí eu acho que já entra um lado espiritual muito forte, porque normalmente assim, os caras são muito fortes, o carisma deles é muito forte, só que usado para o mal. Eles usam para o mal. Mas aí já é um outro papo, que não dá tempo aqui no programa, mas a gente pode falar disso. Tema livre agora no próximo bloco, cada um vai falar do assunto que vocês vieram, né? Vieram falar, foi só um aquecimento. Eu tenho aqui o nosso Bandeira, ele está falando sobre... Vira aqui para mim agora. Nosso Bandeirinha, obrigado, Alex. Nosso Bandeira, Luiz Cláudio Bandeira, sobre um caso de estelionato que aconteceu em Teresópolis. Eu vou para aí, já estou indo para o comercial também, tá? Então, Bandeira, Luiz Cláudio Bandeira, é com você. No último fim de semana, a Polícia Militar de Teresópolis prendeu 2 homens em uma agência da Caixa Econômica Federal, instalando aparelhos em caixas de autoatendimento que retêm o cartão dos clientes, chamado chupa-cabra. Após revista, foram encontrados 62 cartões de crédito, 2 máquinas de cartão, 6 dispositivos chupa-cabra e R$ 198 em espécie. Os acusados são da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Investigações indicam que estes homens vinham atuando fortemente na prática ilícita em Teresópolis. Já no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 165% no número de golpes praticados contra clientes de bancos, segundo o levantamento da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. O golpe que mais aumentou é o chamado engenharia social, onde o cliente é manipulado e levado a praticar ações em benefício dos criminosos. A criatividade a serviço do crime produz uma variedade de golpes aplicados e qualquer um de nós pode ser vítima das mentes criminosas. Entre os golpes mais aplicados está o do falso funcionário que liga para o cliente para obter dados pessoais e financeiros.
Há também o golpe do falso motoboy. De forma semelhante, um falso funcionário liga para o cliente para alertar que seu cartão foi clonado e que ele precisa se desfazer dele por intermédio de um motoboy que vai buscar o cartão supostamente a serviço do banco. Os golpes cibernéticos também oferecem um campo amplo para a ação de estelionatários. E um dos golpes mais praticados na internet são os chamados phishing. Nessa modalidade criminosa, são enviados e-mails ou mensagens pelo WhatsApp para obter dados de clientes de bancos ou induzindo as pessoas a abrirem páginas falsas dos bancos onde terão seus dados hackeados. O Instituto de Segurança Pública, ISP, identificou um crescimento assustador no número de casos de estelionato em Teresópolis. Só entre os meses de janeiro a setembro já foram registrados 367 crimes de estelionato, um crescimento de mais de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. O ano ainda não acabou e esse número já é o maior da série histórica, verificado desde 2003. Não seja mais uma vítima. Fique atento. Os bancos não pedem senha por telefone, não ligam para a casa dos clientes pedindo dados sigilosos, não enviam funcionários às suas residências. Portanto, fique atento e certifique-se de toda a segurança em transações bancárias e financeiras. Já me ligaram, né? Dizendo que era do Banco Itaú, pedindo meu CPF, né? Isso não aconteceu uma vez só, não. Já aconteceram várias vezes. Pelo menos umas 3 vezes comigo, pessoas tentando aplicar o que eu acredito que era golpe. Indo para o comercial rapidamente, né? Use o delivery da Original Drogaria. Voltamos já. Uma pesquisa.